Olá pessoal, meu nome é Márcia Amêndola, falo do canal Psi. Vocês já devem ter percebido que são trechinhos, a intenção é que sejam rápidos e não dá para aprofundar muito. Então a ideia é que a gente não avance de 7, 8, chegue no máximo 10 minutos de vídeo. A minha intenção era 5, já estou indo para os 7 e outra vez já cheguei nos 10 minutos. Então não vai passar disso e depende do tamanho aqui do item que a gente está lendo desta obra, Como Amar uma Criança, de Anush Korzak. Vocês estão convidados a participar. A leitura, como a gente não vai aprofundar, mas vai lançar, né, ideias para que a gente reflita, é que a gente possa marcar um encontro. O que vocês acham disso? Fazer um grupo de WhatsApp com as pessoas interessadas e marcar um dia para que a gente se reúna, se conheça e aprofunde certos aspectos aqui. Hoje, o item 5, você diz, ele deveria, eu gostaria que ele fosse, e você procura um modelo com o qual ele possa se parecer. Imagina para ele a vida que acharia melhor. Isso é tão atual que a gente continua querendo que o nosso filho, nossa filha, sejam de determinada forma. Ele deveria fazer isso, ele deveria ser aquilo, eu quero que ele seja, inclusive para os adolescentes, que ele vai mencionar nesse item, quero que seja médico ou psicólogo, a psicologia está em alta, principalmente depois da pandemia. Eu quero que seja um arquiteto, um engenheiro. A gente tece aí um monte de planos para os nossos filhos, filhas, as nossas crianças e procuramos um modelo. Eu gostaria que ele fosse, eu quero que ele seja feliz. O que é ser feliz? O que é para a sua criança ser feliz? De repente, ser feliz é estar mais tempo contigo do que estar passando tempo na escola, na aula de piano, de violão, na aula de balé, aula disso, aula daquilo, para ser aquela pessoa super competente, habilidosa e no futuro competitiva. A gente tem que começar a pensar que precisamos educar crianças para serem colaboradoras, né? Colaborarem umas com as outras e não competirem. Mas a nossa sociedade ainda precisa abrir os olhos para isso. Então, qual é o modelo? A gente tem uma busca pelo modelo. Eu quero um manual, como me ensinar, né, a cuidar de filhos, como ser um melhor pai, uma melhor mãe. Que importa que à sua volta tudo seja medíocre. Que importa que tudo seja sem cor. Que importa? Eu quero que seja assim. Então as pessoas correm, se ocupam. Pequenas preocupações, aspirações mesquinhas, fins sem grandeza. Olha o que ele coloca também numa linguagem muito, né, poética, de muita sensibilidade, buscando pelas sensações, uma linguagem voltada para as sensações, pelas metáforas também. Nós nos ocupamos, nós adultos nos ocupamos, temos preocupações muito pequenas, muito mesquinhas, muito voltadas para nós. Então, o que eu quero para o meu filho é o que eu quero, e eu não me dou o trabalho de perguntar o que é que ele quer para si. Já perguntamos? Essa é a forma da opressão do adulto. Montessori fala isso também, e eu vou fazer um trabalho aprofundando nesse tema da opressão do adulto, né? A gente vai chamar do adultismo. É quando o adulto quer um modelo para criar a criança, achando que ele está fazendo o melhor para ela e não está percebendo, ou seja, não tem a consciência de que ele está, na verdade, fazendo o que acha que é melhor para si mesmo.
Ele está analisando a partir do seu olhar, sua perspectiva, e não está considerando a perspectiva da criança, como se a criança não tivesse querer, como se a criança não soubesse o que é melhor para ela. Então, esse é o poder opressor do adulto. Ele olha para a criança como se ela não soubesse o que é bom, como se ela não tivesse capacidade de saber isso acerca de si mesma. Esperanças perdidas, lamentações, eternos suspiros. Injustiça reina em toda parte. Então a gente olha para a vida com esse olhar de que está tudo injusto, nós temos pequenos propósitos muito pouco nobres, né? Assim, qual é o propósito na nossa vida? A agressão existe em todos os que possuem garras e presas. A agressão existe em cada um de nós. Eu estou falando do adultismo, estou falando da opressão do adulto sobre as crianças com uma aparência de bem-querer. Então, eu quero o bem-estar do meu filho, mas esse discurso de eu quero o bem-estar das minhas crianças, eu as forço a se submeterem àquilo que eu, adulto, julgo que é o melhor para ela. Então, esse é um exercício do poder e isso é uma agressão invisível, que nós não temos consciência e nós precisamos despertar para isso. Onde está a felicidade? O que é a felicidade? Você conhece o caminho? Onde estão aqueles que o conhecem? Você conseguirá chegar até lá? Você consegue? Você quer a felicidade para o seu filho? Você conseguiu chegar lá? Como é que você está querendo uma coisa que você não sabe o que é, não conhece, não sabe como chegar? Como prever tudo? Como protegê-lo? Quer proteger? Que é proteção? Como é que a gente vai seguir esse caminho? Por isso que a gente quer tanto um modelo. Porque a gente quer se acercar de uma segurança que a gente não tem. Uma borboleta acima da torrente desencadeada da vida. Como fazê-la subsistir sem sobrecarregar seu voo? Treiná-la sem fatigar suas asas. Pensa na borboleta com a fragilidade da criança. Como que a gente vai forçar a criança sem causar dano às suas asas? E forçando a criança, veja que é uma metáfora, né? Forçando a borboleta a treinar, né? Vai fatigar as asas. Como é que a gente vai forçar a criança a ser o que ela não é? Nós vamos quebrá-la. Nós vamos fatigar aquela criança, ela não vai alçar o voo livre que ela deveria para o seu próprio desenvolvimento. Nós não vamos dar permissão para a criança se tornar o que ela deveria ser, que ela veio para ser, a bagagem que ela trouxe. As asas vão ficar frágeis, fracas, e a gente acha que está treinando para que ela seja forte. Na verdade, a gente está quebrando. Servir-lhe de exemplo, ajudá-lo com palavras, com conselhos, a gente consegue ajudar os nossos filhos com palavras e conselhos? Servir-lhe de exemplo, nós somos exemplos. Maria Montessori diz isso, que a criança tem uma mente absorvente, inconsciente, dos 0 aos 3. Então, é pelo exemplo, ela está vendo, não adianta a palavra, não adianta dar conselho. Até os 6 anos ela está com essa mente absorvente, mas até os 3 é inconsciente, ela não tem filtro, ela absorve tudo do meio. E com isso, a nossa responsabilidade é enorme. O que nós estamos passando pela criança? Para a criança. A palavra tem que ser dita, ela está aprendendo a falar, mas é o que ela está vendo, é o que ela está vivenciando. Se a gente acha que o casal, pai e mãe, discutindo, brigando na frente da criança, ela não está... é um bebezinho de 1 ano, não está percebendo, não entende nada. Entende, sente,
capta, absorve e aprende que os relacionamentos se dão dessa forma. Então, nós vamos fazer uma pausa aqui para não avançar muito no tempo, porque ele agora vai começar a falar do adolescente. A gente se vê amanhã.